Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos continuar aqui, desenvolvendo mais uma funcionalidade na nossa aplicação. Agora a gente vai trabalhar na funcionalidade de editar um produto, A gente vai pegar um valor ali, um valor da tabela que está sendo exibido e vai editar ele com o formulário de produto, tá? Então a gente vai estar fazendo essa funcionalidade aí e também tem alguns ajustes que eu fiz aqui, que eu passei na aula passada, Eu já deixei pronto para a gente não perder tanto tempo assim. Fazendo coisa que relativamente já é simples, se você acompanhou as aulas desde o início, beleza? Então, para essa aula aqui, o que eu fiz na aula passada, na verdade, Eu pedi para a gente encontrar um nome melhor para o estado que controla se vai exibir ou não o formulário de produto e também criar funções específicas para cada modal, quando a gente pressionar na parte externa dele, funções que vão tratar o fechamento, ocultar a exibição ali daquele modal. Então, é um modal para fechar uma função que vai tratar o fechamento do modal que está mostrando o formulário para adicionar produto, o que mostra a confirmação, o delete confirmation, que é aquele modal que aparece perguntando se a gente quer mesmo apagar, e o delete feedback, que é quando mostra que já apagamos, clica aqui para continuar. E o modal simplesmente fecha, Então, os três aqui estão com as funções aqui dentro. O modal que adiciona, o modal de produto, ele é mais simples, O state dele é um true ou false, ou a gente mostra ou não, Diferente do deleção, que a deleção é um fluxo, Então, ao invés da gente criar vários estados para controlar esse fluxo, nós criamos um estado só, Com aquele objeto lá que a gente manipula as variáveis para estar exibindo ou não a componente específica, o modal específico. Então, eu criei essas funções e eu também renomeei uma função que foi a função essa aqui, handle delete click, que eu tinha digitado handle delete press e aqui a propriedade on delete press. Aqui esse press é do React Native, que a gente confunde às vezes, mas no caso aqui o evento de clicar, no caso do React é web, a gente clica. No mobile a gente pressiona, o evento é press. Mas enfim, detalhes, Então, para essa aula, o que a gente vai querer fazer? Vamos aqui no browser. Eu tenho aqui a aplicação e quando a gente clicar aqui no lápis, essa coluna hello aqui, isso tá errado, cara. Eu não lembro quando que a gente adicionou ela aqui. Eu lembro que foi algum teste, mas ela não deve estar aqui, Vamos tirar. Mas quando a gente clicar, no lápis aqui para editar, ele vai abrir o formulário de produto. Só que o detalhe aqui é que eu já tenho que pegar os dados desse cara, tipo do item que eu clicar, para editar, e já definir no meu formulário como valor default. Então a gente vai ter que fazer esse tratamento de dados de valores default no formulário de produto, no formulário ali que a gente preenche referente a produto. Então vamos começar aqui, primeiro removendo essa coluna hello, esse header, hello, que nós vamos encontrar ela aqui no nosso product table, É essa aqui, TH, Table Heading, Hello, vamos tirar, vamos voltar ali, ela sumiu, beleza? Então, o que vai acontecer? A ideia é a mesma, de sempre. Quando a gente clicar, a nossa tabela de produto, ela vai ter uma propriedade que é aquela ideia de evento, que a gente vai chamar, por exemplo, de onEditClick. Quando eu clicar para editar, eu vou disparar uma função callback, Esse mesmo padrão. Então, vamos criar aqui já a função, tipo const handle edit click, tá? Uma função comum. E essa função vai ser passada aqui no product table como on edit click. E aqui vai ter a função handle, Handle edit click. E qual que vai ser a lógica aqui, Vamos pensar aqui um pouco na lógica dessa função e aí depois a gente repassa ela lá dentro de product table. O que vai acontecer? Quando eu clicar no botão de editar, minha aplicação ela vai ter que saber qual foi esse produto e eu vou ter que armazenar os dados desse produto em algum lugar para que eu consiga pegar esses dados e adicionar eles dentro da componente, dentro do Add Product Form, Da componente Add Product Form, para que a gente já passe esses valores default dentro dessa componente. Então, a gente vai ter que ter uma forma de armazenar o produto que foi clicado. E até então, a gente está usando sempre states, Então, aqui, no início aqui na página de produto, a gente teria aqui um state.
Eu vou criar ele aqui depois do delete, tá? E o nome desse state a gente pode chamar de edit item. Set edit item. Porque aqui dentro vai ficar realmente os dados do produto que eu cliquei, do elemento, né? No caso aqui a gente está editando produto, né? Aqui dentro eu vou armazenar um produto, né? Um objeto referente a um produto que eu quero editar. Então a gente vai ter esse use state aqui, né? Esse use state ele vai armazenar um dado do tipo eProduct ou undefined. E esse use state vai começar como undefined, tá? Então ele pode adicionar ou um produto ou undefined, e a gente inicia ele como undefined. Então, uma das condições que eu vou ter para mostrar o meu formulário de esse add product form é o show product form, que é aquele state, né, que eu coloco lá se é para mostrar ou não, que a gente controla quando a gente clica no botão de adicionar produto, e aqui a gente pode adicionar um ou, né, ou edit item. Ou seja, se eu tiver um item para editar ou se eu setar o meu state, show product form, eu vou exibir o formulário add product form dentro do modal. Até aqui tranquilo, né? Vamos testar isso aqui. Deixa eu comentar esse product table. Vamos salvar. Vamos aqui no browser. Tá tudo normal aqui também. O que eu vou fazer? O meu state edit item, ele está começando como undefined, mas eu posso começar ele como um objeto vazio. E aqui ele vai reclamar, porque o objeto vazio não é um eProduct, né? No eProduct nós temos todos esses campos. Mas aqui a gente pode fazer um cast. Eu vou falar que o objeto vazio é iProduct. Ou seja, eu estou falando para o TypeScript que esse objeto é um iProduct e ele vai parar de dar erro, né? Então a gente salva. E se a gente volta aqui, ó, o formulário já abriu. Tá? Eu vou atualizar a página, ó, o formulário já está aberto. Tá? Então aquela lógica nossa está funcionando. Agora a gente só tem que tratar esses casos aqui, né? Para quando tiver esse cara adicionado e a lógica em si de editar um produto, tá? Então, eu vou deixar comentado aqui o onEditClick, tá? Para a gente focar aqui nessa questão dos valores default do formulário. Então, o addProductForm, nós teremos uma propriedade aqui, a gente pode chamar isso aqui de default values, tá? Isso aqui vai ser igual o nosso edit item, né? Ou seja, o nosso formulário ele pode receber valores default. E esse objeto default, ele vai ser, né, um produto, né? Porque o formulário é de produto, né? Então, ou é um produto ou é undefined, né? Quando a gente não quer passar nenhum valor default. Certo? Então, a gente vai abrir aqui o nosso formulário de produto e vamos ajustar aqui a interface dele, né? Falar aqui que ele pode receber default values, uma propriedade, né? Essa propriedade é do tipo eProduct. A nossa interface, e essa propriedade também ela é opcional, né? Porque quando eu quero criar um novo produto, eu não preciso passar valor default, né? Porque eu estou criando, né? Então a gente só vai passar o valor default quando a gente for editar, tá? Então esse default values ele é opcional. Então eu vou falar aqui, né, que o addProductForm vai receber aqui um default values, né? Essa propriedade default values. E agora, o que acontece? Os nossos campos que estão em tela, ou seja, o input select, o input text e o input text area, eles não estão recebendo, eles não têm esse suporte agora. A gente não fez isso, né? Então, se eu quiser passar aqui um default values, não existe. Default value, né? Que aqui é só um valor. No meu select não existe, tá? E do mesmo jeito o texto e do mesmo jeito o text area. Mas se eu abrir aqui o meu input select e nós viermos aqui, no caso do select não, né? Vamos deixar o select para depois porque ele é um pouco diferente. Mas se eu venho aqui no input text, ou seja, no input de texto, eu posso passar aqui para ele, ó, um default value. E sei lá, vou passar aqui teste. Mas vamos lá. A string test. Se eu salvo isso aqui, eu vou apagar essa propriedade porque ela não existe, né? Para não dar erro. Vou salvar. Salvar aqui também. Eu tirei. Vamos clicar aqui em novo produto. Ó. Todos os inputs de texto já estão com o escrito teste, né? Por padrão. Então esse default value está funcionando, né? A gente só tem que configurar isso aqui para a gente enviar isso via parâmetro, tá?
Então, vamos voltar aqui, nosso input text. Ao invés do default value ser uma string fixa que eu passei, eu vou receber esse default value via propriedade, tá? Então, o input text vai receber uma propriedade default value, que é uma string, só que é opcional, né? Que é aquela, nem sempre a gente quer um valor default. E aqui também, default value, né? Nas propriedades da componente. E o default value do input, né? Quando eu recebi a propriedade, eu vou repassar aqui no atributo, né? Default value da tag input. Eu vou passar aqui essa variável que eu recebi. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui e a gente tem que fazer isso também no input text area, que é parecido. Tá? O input text area, ele vai receber aqui essa propriedade, né? Default value. Aqui vai ter um default value e a tag text area vai ter aqui default value. É a variável que eu recebi. Até aqui, tranquilo, certo? Então, vamos prosseguir para o nosso input select, tá? E por que ele é diferente? Porque quando a gente cria aqui a tag select, dentro dela a gente tem que ter as tags option, né? As opções que serão selecionadas. E para definir a opção que vai estar como padrão marcada, né, selecionada, a gente não passa, né, um default values aqui na tag select. Isso é feito na tag option. Eu faço isso aqui, ó. Passa esse atributo selected. Na verdade, isso aqui é a forma curta de escrever select igual a true, tá? A gente pode fazer isso aqui ou só passar selected, né? Mas dessa forma aqui, eu vou definir uma opção para estar selecionada. Só que aqui a gente começa a ter a gente vai ter que fazer, na verdade, uma verificação. Então, o input select ele vai continuar recebendo um default value. Opa! Que é uma string, né? É opcional. Aqui também um default value, né? A propriedade da componente. Só que somente uma dessas opções vai estar selecionada, né? Ou seja, eu vou passar uma option com esse atributo aqui selected só uma vez, né? Então, dentro desse meu mapa, eu estou mapeando as minhas opções, né? Que se a gente volta aqui no formulário, as opções minhas é o quê? É um array de strings, né? Então, eu mapeio esse array de strings e retorno um array de opções, né? De tag options, né? Isso aqui a gente já passou, até um tempo eu só estou relembrando, tá? Mas dentro desse meu map, ao invés de eu retornar isso sempre, né? Eu vou ter que fazer uma verificação, tá? Então, eu vou apagar esses parênteses aqui do meu map e vou colocar aqui chaves, né? Que é o corpo da função. Eu vou criar um corpo aqui dessa minha função map, tá? Então, o meu map agora tem esse corpo e aqui no final, por exemplo, eu vou ter que dar um retornar a opção, tá? Só que antes a gente vai fazer o nosso if, ou seja, eu vou verificar se default value, o valor padrão que eu enviei, eu vou verificar se ele é igual ao meu option, a minha opção. Beleza? Então vamos voltar aqui com um pouco de paciência, tá? O input select, ele recebe um array de opções, tá? Acessórios, periféricos. E aqui vai ter, por exemplo, um default value acessórios, que vai vir do back-end. Então, dentro de input select, eu vou verificar se default value é igual à opção que eu estou mapeando no momento, tá? Dentro do meu map. Beleza? Então, se isso aqui for igual, eu vou retornar uma option, tá? A tag option normal, com o texto dentro, contexto option, né? Igual tá aqui, ó. Desse jeito que tá aqui com select, só com selected, né? Só que aqui dentro do meu if. E aqui eu vou ter um else, ou seja, se não for o default value, eu vou retornar uma opção normal. Na real, essa linha toda, né? Com retorno também. Estou bagunçando aqui tudo e aqui não tem selected. Salvar aqui. Isso, dessa forma. Beleza? Então, com isso aqui feito,
Agora, tanto o meu input select quanto o meu input text e o meu input text área tem aqui a possibilidade de receber valores default, né? Valores que serão exibidos por padrão. Então, com isso aqui, o que eu vou fazer agora na minha componente Add Product Form, né? Que é basicamente no formulário. O formulário ele pode receber esse default values, né? Que é um produto ou undefined. Então, o que eu vou fazer é simplesmente em default values aqui, ó, tô passando acessório na mão aqui, mas aqui seria default values ponto category, né? Isso aqui se eu dou um enter, o JavaScript, a IDE, né, já coloca essa interrogação para mim. Isso aqui é basicamente uma forma de eu me proteger no caso de default values for undefined, né? Porque se a gente fizer isso aqui, ó, undefined ponto category, vai dar erro, né? Porque o undefined não é um objeto, né? Vai dar erro. Só que com essa interrogação a gente se protege e referente a isso, né? A gente meio que assume que se default values for undefined, eu não vou acessar category porque não existe, tá? E o retorno disso aqui vai ser undefined, tá? Então a gente já falou que o default value no input select, no input text e no input text área, ele é ou uma string ou undefined, né? A gente já assume que isso pode ser undefined. Então, assumindo isso, né, a gente não vai ter problema caso seja, tá? Então, eu vou simplesmente repassar esse default values para todos os campos, tá? Então, esse campo aqui é brand, esse campo aqui é store, certo? Aqui é nome não, name, né? Que é o price, né? O preço. E aqui no preço vai dar erro. Por quê? Por quê? Porque o preço é um número, tá? Então, já que ele é número, a gente só dá aqui um ponto to string, tá? Caso ele exista, converta ele para string para mandar aqui como default value, certo? Text area, que é o description, e no estoque, né, no amount, aqui vai ser amount. Amount é um número, né? Isso. Então, da mesma forma ali do preço, to string. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já fez bastante coisa, né? A gente já falou que as nossas componentes, o input de texto, o select e o text area podem receber valores default. E eu já falei que a componente do formulário pode receber dados default. E estou repassando esses dados para a componente, caso eles existam, tá? Tem um porém aqui, um detalhe aqui no input select, que é detalhe mesmo de comparação, tá? Porque pode ser que a string, por exemplo, venha diferente do back-end, tá? Ou o default value, tá? Então pode ser que a gente receba, por exemplo, a string acessórios, acessório com acento, acessórios, acessório. Pode ser que o que eu quero dizer é que o default value e esse valor que a gente recebe das opções pode ser diferente. Um pode estar com maiúsculo, né, começando com letra maiúscula, outro não. Pode ter essa diferença, tá? E eu lembrei disso porque no banco de dados que a gente está usando agora, né, que foi o que o Leandro criou lá nas aulas de back-end, tá com essa diferença. Então, vale uma pesquisa maior, a questão de um tratamento melhor sobre essa comparação, tá? Aqui eu não vou abordar muito isso, não vou entrar muito a fundo nisso, mas eu tô aqui só lembrando mesmo, porque pode ser que, né, dependendo aí da base de dados, a gente tenha essa inconsistência aqui, essa comparação, né, não seja tão precisa, tá? Mas enfim, voltando aqui, o nosso formulário de adicionar produto já recebe esses dados default, né? Então vamos aqui em produto. Tá, produto já recebe, né? Aqui na tela de produto, né? A componente Add Product Form, a gente já está passando esse default values, que é o nosso state, tá? Então agora basicamente tratar o clique, né? Quando eu clico, tipo assim, executar tudo, né? Quando eu clicar em editar, o que a gente vai fazer, né? Que é aqui na nossa função handle edit click. Então essa função, vamos abrir aqui product table, né? Eu vou trazer ela para cá, vou trazer a tipagem, só voltar aqui.
Na real, isso vai mudar, né? Então, vamos aqui em Product Table. Eu vou falar aqui que a gente recebe on edit click. Isso aqui é uma função que retorna void. Vou pegar ela aqui. E aí eu vou executar ela aqui, ó. No nosso ícone do lápis, né? O editar. Eu só tô dando um console log, né? Edit icon press. Se a gente vem aqui no web, vamos clicar aqui para ver. Vamos inspecionar aqui. Vou te limpar aqui esses erros. A gente clica lá, ó, Edit Icon Pressed e o ID, tá? Então tá funcionando, beleza? Só que aqui, ao invés de dar o console log, eu vou chamar a minha função on edit click, né? E executar ela, tá certo? Só que essa função, o que a gente tem que fazer dentro dela? Dentro dela eu tenho que setar set edit item. Eu tenho que setar o item que eu estou editando, né? Que é o que? É um produto. Então, essa função, né, nessa callback que eu estou falando, né, quando eu clicar em editar, eu vou ter que enviar para essa função o produto que eu estou clicando, né, para me saber o que eu estou editando. Então, aqui deixa eu fechar isso aqui. Fechar esses caras aqui. Aqui em Product Table, né, quando eu clicar em editar, eu vou enviar aqui o quê? O produto que eu estou clicando, né? Porque se a gente lembra, isso aqui está dentro de um map. Eu estou mapeando os dados que vêm do back-end, né? Então, esse product aqui, essa variável, é um eProduct, olha lá, tá tipado. É um produto. E eu vou enviar quando eu clicar em editar. Então, vou ter que mexer na tipagem, né? Aqui eu vou receber um item. Esse item é um eProduct. E eu vou dar um set edit item, enviando o meu item, né? Setando o meu item no meu state, né? Esse state aqui, ó, edit item. E aí, edit item vai passar a existir. Quando ele existir, eu vou exibir o formulário de adicionar produto, o formulário de produto, com default value definido também. Então, em teoria, isso tudo deveria funcionar. Vamos abrir aqui o Product Table, só corrigir a tipagem, né? Que no Edit Click eu posso receber um item que é um eProduct. Certo? Salvo aqui. Vamos salvar aqui também. E aqui, deixa eu pensar se é só isso. Acho que é só isso, sim. Vamos testar. Então, aqui, né, na aplicação, eu vou clicar em editar esse mouse, né? O mouse da Dell de R$800, tá? Então, se a gente clicar em editar, olha lá, ó, já funcionou. Então, nós temos aqui um mouse Dell. A loja que vende ele é a Magazine, né? O preço dele é 800, né? E a descrição dele também está aqui. Então, a gente já consegue passar os dados default para o formulário. Eu não sei se esse acessório está correto. Deixa eu puxar aqui o Insomnia e vamos buscar aqui todos os produtos. Porque com todos os produtos a gente pode ver aqui, ó, que o nosso mouse, olha lá, ó, o mouse, a categoria dele é periféricos, tá? Só que o P tá minúsculo. Então aquela igualdade que a gente está fazendo não vai bater. Aqui, ó. Aqui onde eu decido, né, no meu formulário de produto, no meu select, né, se ele tem ou não um default value. Essa comparação aqui, se o default value é igual ao option, não vai bater. Para isso aqui funcionar, eu teria que fazer o quê? Um to lowercase, que é basicamente um método do JavaScript para converter tudo para minúsculas, né? E aqui o option também, to lowercase. Certo? Que é um nível de padronização, né? Eu meio que ignoro maiúsculas e minúsculas, né? Eu só vou analisar tudo minúsculo. Dessa forma aqui, olha lá, já mudou para periféricos, tá? Então tá funcionando, beleza? E a ideia seria essa, né? Eu vou falar que esse... Então a gente pode falar aqui, né? Que o mouse, ele custa 1.000. Só que se eu clicar aqui em adicionar produto, eu não vou editar, né? Eu vou adicionar um novo. Por quê? Porque se a gente volta aqui no código do formulário de adicionar, quando eu dou o submit no formulário, né? Eu pego os dados do form data e basicamente mando um post para o meu endpoint de produto. Ou seja, eu vou criar um produto.
Só que aqui agora não é bem assim, né? A gente tem que tratar isso também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se existem default values, né? Se eu estou passando valores default, eu vou mandar esse dado para um endpoint de editar. Se eu não estou passando o dado default, eu vou mandar para o endpoint de criar, tá? Então, vai ter aqui também um if-else, onde o else vai ser a criação, né? Ou seja, se eu não mandei dados padrão, default, eu vou criar um produto. Mas se eu mandei, a gente vai fazer um processo bem parecido com isso aqui. Eu vou até copiar esse try-catch, vou colar, salvar aqui para ele formatar. Ou seja, se a gente olha aqui no Insomnia, a rota de edição é essa aqui, ó. É um request do tipo put, né? Vou mandar um put. Vou dar um update passando o ID do produto aqui como parâmetro da minha rota, tá? Então, a gente tem que fazer essas alterações aqui. Ou seja, eu vou dar um api.put, tá? Aqui em product, eu vou usar aqui o template string, tá? Ou seja, vai ser barra product barra o ID do produto, tá? Então, que eu vou ter chave e fazer meio que a inserção, né? Usar o template string para inserir essa string aqui dentro. Que vai estar dentro de quê? De result ponto underline ID, né? O ID desse meu produto que eu estou editando. Vou passar isso aqui. Ele vai editar um produto e aqui a gente está chamando esse onProductCreation, que é uma callback também, né? Que vem aqui da tela de produto, que ela basicamente atualiza a lista, né? Faz outra requisição para o back-end. Como é que é o nome? onProductCreation. Tá? Que vai estar no handle product creation, esse cara aqui, ó. Basicamente, fecha o formulário e atualiza os dados, né? Busca de novo do back-end, tá? Então, se eu fizer isso agora, ele vai fazer a atualização desse meu produto no back-end. E tem mais um detalhe aqui, que é o quê? Quando eu passar o valor default, aqui não vai ser mais adicionar produto, o texto do botão, né? O botão lá do formulário. Vai ser editar produto. Então, o que eu vou verificar? Ah, se tem default values, eu vou retornar. Peraí, aqui seria no else, né? Se tem default values, a string vai ser editar produto, tá? Se não, é adicionar produto. Então, vamos voltar aqui no browser. Já está aqui, né? Editar produto. E aí, se eu clicar, né? O mouse agora é 1000, né? Clicar em editar, ele não está fazendo nada. Interessante. Por quê? Vamos inspecionar aqui. Deixa eu ver aqui no console. Deu um erro no Axios, né? Por quê? Network error. Vamos ver aqui o que aconteceu. Vou voltar aqui no código. Barra product api.put. Vou ver aqui no Insomnia. api.put. No endpoint barra product com o ID do produto. Underline ID, né, no nosso resultado. Deixa eu dar um console log aqui no result. Para a gente ver aqui. Clicar em editar. O nosso result. Esse result ele não tem ID. Não tem ID. Interessante. E esse result, né, lembrando, ele vem do formulário, né? Só que realmente, né? Realmente, é o detalhe aqui. No nosso formulário, a gente não tem campo de ID. Então, realmente não vai ter. Esse ID está no default values, né? Que é o default values que armazena o objeto que eu estou editando. Que a gente setou o state lá quando a gente clicou no lápisinho, né? Clicou no ícone de editar. Então, aqui ao invés de ser result, vai ser default values ponto underline ID. E dessa forma que agora sim a gente vai conseguir, né? Editar produto. Ele logou aqui, deu outro erro. Não, eu fui olhar aqui na primeira vez que ele deu erro, o servidor tinha parado, tá? Então é bem provável que agora funcione.
Aparentemente não deu erro. A gente só tem que fazer mais coisas aqui, né? Porque o Exos tem um timeout, né? Eu cliquei e fiquei esperando mesmo para ver se logar algum erro. Não logou nenhum erro. Então, em teoria, isso aqui funcionou. A gente só tem que tratar esse caso aqui, ó. Se a gente vem aqui no código, eu vou tirar esse console log de result. E o que está acontecendo ali é que eu finalizei, eu chamei o onProductCreation, né? Eu chamei o onProductCreation, né? Que é a callback que executa quando eu finalizo ali a criação de um produto. Só que aqui a gente dá um set show product form false. Ou seja, eu limpo, eu tiro ali, no caso isso aqui seria para o caso de criação. Só que no caso de edição, eu tenho que fazer também o set edit item undefined. Porque volta naquele caso que a gente abordou lá no início, porque se uma dessas variáveis está verdadeiro, ele vai exibir o formulário, tá? E no nosso caso aqui, nesse caso, né, no adição ou edição de produto, a gente tem que assumir os dois casos e tratar os dois, né? Então, quando eu finalizo a criação, a gente seta o product form para falso e seta também o edit item para undefined. E aí, agora sim, ele vai sumir o formulário. E olha lá, o mouse tá R$1.000. Vamos editar de novo. Agora é 1.001, tá? Olha lá, 1.001. Se eu atualizo a página, 1.001, certo? Então a gente já consegue editar aí esse nosso produto. Beleza? Então, para essa aula, a ideia é essa, tá? É fazer essa funcionalidade de edição. Na próxima aula, a gente vai estar falando um pouco desse erro que está dando aí, que eu já estou enrolando, me segurando, e nada enrolando, adiando para falar sobre ele, porque é um assunto bem interessante e a gente vai abordar isso aí na próxima aula, beleza? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.